Olá, estamos de volta com o Senado agora. O plenário aprovou um projeto de lei que fortalece o combate à pirataria. A proposta dá mais poder ao juiz responsável pelo processo e aumenta as penas para os infratores. O projeto estabelece pena mínima de 2 anos de prisão, mais multa para quem for flagrado com cópias piratas de produtos autorais, seja vendedor ou comprador. O texto altera o Código Penal para tornar mais rígido o combate à pirataria e foi sugerido pelo Ministério da Justiça. A pena pode chegar a 4 anos de prisão e a multa varia de 10 a 50 mil reais. Em caso de reincidência, a pena fica 2/3 maior. O produto pirata é aquele que reproduz total ou parcialmente uma obra sem autorização, ou seja, é um livro, uma música, um filme ou qualquer outro produto cultural copiado sem que o autor saiba ou receba por isso. O material apreendido tem 2 destinos possíveis. O juiz pode decidir que os produtos sejam destruídos ou optar que sejam enviados a entidades de auxílio ou programas sociais. Antes, só o próprio lesado podia decidir o que seria feito com as falsificações. O plenário do Senado também aprovou um acordo bilateral entre Brasil e Bulgária. O texto foi assinado em 2011, logo que a Bulgária entrou na União Europeia. Esse novo passo entre os 2 países busca principalmente a cooperação tecnológica e econômica. Os senadores também decidiram que, a partir de agora, a mãe do bebê natimorto tem o direito de registrar o nome do filho. Os 2 projetos vão para a sanção presidencial. O projeto que permite aos pais registrarem o nome do bebê nascido morto altera a lei dos registros públicos. A medida já é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça e busca trazer conforto às famílias e preservar a memória do natimorto. Chegou ao Congresso mais uma medida provisória do ajuste fiscal. A MP 675 eleva a contribuição sobre o lucro líquido de instituições financeiras a partir de setembro. Por se tratar de tributo, tem que respeitar o prazo de 90 dias para entrar em vigor. Instituições como bancos, seguradoras, administradoras de cartões de crédito ou associações de poupança e empréstimo repassam 15% dos lucros para a União. É a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O dinheiro tem que ser aplicado pelo governo em saúde, previdência e assistência social. Em 2014, de acordo com a Receita Federal, a arrecadação da CSLL rendeu aos cofres públicos mais de 10 bilhões de reais. A medida provisória aumenta de 15% para 20% a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido que as instituições terão que pagar. Segundo cálculos da equipe econômica do governo, a expectativa é aumentar a arrecadação em cerca de 4 bilhões de reais por ano. Medida provisória do bem, do ponto de vista da sociedade brasileira, que queria que esse sistema, que cobra tão caro das pessoas, que judia tanto com os mais pobres, com os que têm mais dificuldade nesse país, pudesse ser ali também dar a sua contribuição na questão do ajuste fiscal. Os bancos têm sido aquele setor da economia que tem lucrado mais. E é preciso que, nesse momento de sacrifício, eles também dêem a sua cota. Mas, para especialistas, o aumento da taxação será transferido para os clientes. O banco vai pegar isso aí e transferir para os seus correntistas, para aquelas pessoas que recorrem a empréstimos e que vai pagar uma taxa de juros mais elevada para suprir essa despesa, porque o lucro dele, ele sempre tem que ter como preservado. Essas instituições, para preservar o lucro que elas mantêm hoje, é que eles acabem repassando via tarifas, aumento de tarifas, ou então provavelmente vão cobrar um pouco mais, vão aumentar taxas de juros que eles cobram, dos tomadores de empréstimo. Para a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, o aumento de contribuições não pode ser feito por medida provisória, só por projeto de lei. Uma ação já questiona na Justiça a constitucionalidade do ajuste feito na CSLL em 2008, quando a alíquota passou de 9% para 15%. E o vice-presidente da entidade admite que o aumento da contribuição deve significar juros mais altos para os clientes. Falamos nesse momento de aumentar a margem sobre o produto financeiro, portanto juros, e não do aumento de tarifa. Não deve haver impacto
do aumento da CSLL sobre tarifas. É aí que entra a regulação. Os órgãos de fiscalização e de regulação do setor financeiro têm que estar atuando e vigilante para que não haja um repasse para os serviços que estão prestados pelas instituições financeiras. Eu quero lembrar que as instituições financeiras não estão sujeitas a tabelamento das tarifas. Elas têm liberdade então, de fixação de juros e de tarifas. O mercado vai estabelecer as suas taxas. Como pouca gente está indo ao mercado captar, os próprios bancos resolveram também segurar as suas tarifas, as suas taxas de juros, exatamente no intuito de incentivar aqueles que eventualmente têm interesse, né, em fazer operações de financiamento. A comissão mista que vai analisar a MP 675 será instalada nesta quarta-feira às 14h. Os parlamentares vão eleger presidente, vice-presidente e relator. Se a comissão mista aprovar a MP, ela segue para o plenário da Câmara e, em seguida, para o plenário do Senado. A comissão mista da medida provisória que corrige a tabela do imposto de renda ouviu o parecer do relator, senador Eunício Oliveira. Mantido o acordo do Congresso com o governo, permanece a correção da tabela de reembolso do imposto de renda pessoa física de 6,5% para faixas de menor renda até 4,5% para as de renda maior. É preciso lembrar que a correção vale para a declaração de 2016, mas somente a partir de abril do ano base 2015, o que valeu protestos da oposição. Nós entendemos que o ano base de 2015 é que deveria constar todo o ano base de 2015 e não apenas 9 meses. Então, há uma perda para o contribuinte. Nós gostaríamos que a aplicação do percentual de 6,5% se estendesse para todas as faixas, mas como nós temos que, ao lado da proteção do contribuinte, também preservar aí a receita do Tesouro Nacional num momento de crise como esta, pelo menos nós optamos pela solução menos traumática, dando aumento do percentual para quem ganha menos, né, e estabelecendo 4,5% para quem ganha mais. Das 167 emendas apresentadas, apenas 2 foram incorporadas pelo relator. Uma foi acrescentada para viabilizar o pagamento do seguro referente às perdas da safra agrícola no ano 2014. A outra beneficia donos de imóveis com renda de aluguel. A Receita Federal cobrava, se tivesse uma demanda judicial, ela cobrava pelo total do valor e, obviamente, ia para a alíquota obrigatória de 27,5% das pessoas físicas. Agora não, você pode pegar do valor mínimo até 27% e 27,5%, dependendo do valor que você cobre mensalmente nos anos calendários anteriores. O parecer do senador Eunício Oliveira, relator da MP 670, deverá ser votado pela comissão mista na reunião desta quarta-feira. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, veio ao Senado debater as políticas e diretrizes do MEC e esclarecer o impacto do ajuste fiscal para a educação brasileira este ano. Renato Janine Ribeiro disse que os cortes no orçamento do Ministério da Educação são um problema e explicou o que está sendo feito para enfrentar a questão. Não será fácil a gestão do MEC este ano. Isso eu deixo muito claro e nós estamos procurando fazer o melhor de nós. Nós temos preservado 100% dos programas de dinheiro direto na escola, merenda escolar e transporte escolar. Esses 3 programas são programas extremamente importantes para a educação básica e eles significam que, sem tirarmos dinheiro do custeio do ensino superior federal, seremos capazes de garantir o funcionamento, no que depende da União, da escola pública brasileira. No ensino superior, nosso critério é obras estão avançadas, serão concluídas. Obras estão muito no início, serão adiadas. Nós também vamos reprogramar alguns programas, o Ciência Sem Fronteiras, o Pronatec, o próprio FIES. Agora, vamos reprogramar isso sempre utilizando os melhores critérios. O ministro defendeu a necessidade de dar mais atenção a escolas que tenham baixo desempenho no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Os IDEBs mais baixos não requerem necessariamente uma punição. Os IDEBs mais baixos geralmente são fruto de uma série de pontos que basicamente repercutem um IDH baixo, dificuldade de saúde, dificuldade de residência, violência, moradia ruim. Tudo isso requer um trabalho conjunto e não é por acaso que uma das nossas grandes parcerias é com a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social,
porque os trabalhos em educação e desenvolvimento social, eles se alimentam reciprocamente. Renato Giannini confirmou que haverá uma nova fase do FIES ainda este ano. O financiamento será direcionado para os cursos mais bem avaliados pelo MEC, com notas 4 e 5. Não atenderá mais alunos de famílias com renda superior a R$14 mil e deve priorizar a formação de professores, engenheiros e profissionais de saúde. O governo está dizendo que as prioridades definidas pela presidenta Dilma são importantes no sentido de melhorar a educação básica, e por isso o FIES para a formação de professores é prioritário, melhorar a produtividade, por isso a relevância do FIES das engenharias, e melhorar a saúde em geral, e por isso a relevância do FIES também nessa área. A Comissão de Relações Exteriores aprovou os nomes de 2 diplomatas indicados para embaixadas do Brasil na América do Norte e no Oriente Médio. Os senadores sabatinaram Roberto Abdala, indicado embaixador no Catar, e Enio Cordeiro, que pode representar o país no México. As indicações ainda têm que ser confirmadas pelo conjunto dos senadores no plenário. A CPI mista, que investiga a violência contra a mulher, vai elaborar um projeto para punir o homem que desobedecer a ordem judicial de se manter afastado da companheira ou ex-companheira. Na audiência pública realizada nesta terça-feira, os parlamentares discutiram um caso recente que chocou o país. A audiência tinha como um dos temas a Lei Maria da Penha. O promotor especialista em questões da mulher disse que o texto foi um avanço, mas pode ser aprimorado para incluir algumas condutas que estão fora da lei. São atitudes intimidatórias dos homens que, se fossem punidas, poderiam evitar agressões. Ficou acertado que ele vai ajudar a comissão a elaborar propostas que definam esses crimes. Um deles acontece quando o homem não respeita a ordem de se manter afastado da mulher. A Lei Maria da Penha ela não foi clara se a desobediência à medida protetiva de urgência configura ou não configura um crime. Qual é a consequência de se reconhecer que a desobediência protetiva é um crime? É porque isso permite que o policial, flagrando o agressor num ato de desobediência à ordem do juiz, possa efetuar a prisão em flagrante desse agressor e, portanto, submeter o caso imediatamente à apreciação do juiz. Uma representante do governo explicou o projeto Casa da Mulher Brasileira, que reúne 9 serviços diferentes no mesmo espaço físico. O objetivo é dar atendimento integral à vítima. Já existem unidades em Brasília e Campo Grande, e a meta é ter uma casa em todas as capitais até o fim do governo. A secretária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher disse que um dos grandes desafios é a capacitação dos servidores que lidam com o assunto. Nós temos no Brasil inteiro delegadas que dizem que elas trabalham feito loucas, mas que na maioria das vezes os profissionais que vão para as delegacias vão como forma de castigo. Eles não vão como uma questão de reconhecimento. E nós precisamos ter profissionais especializados, serem concursados para trabalhar na questão do enfrentamento à violência contra a mulher. A pessoa ela tem que se disponibilizar, tem que querer. O caso recente do estupro de 4 meninas no município de Castelo, no interior do Piauí, vai ser acompanhado pela comissão. Durante a audiência pública, parlamentares comentaram o episódio. Preciso que a gente tome providência enquanto comissão, porque não é uma coisa do Piauí. Ganhou notoriedade porque pelo número, pela idade, meninas de 15 a 17 anos. Então, a imprensa nacional deu, mas todo dia acontece essas coisas em todo lugar. As mulheres morrendo porque são mulheres. A Subcomissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras Inacabadas aprovou 3 requerimentos nesta terça-feira. Os senadores vão pedir informações sobre data de início, tipo e local dos projetos financiados com recursos públicos. Também devem ser esclarecidos os valores já aplicados e o motivo da paralisação das obras. O Brasil tem obras inacabadas nos 4 cantos desse país. Entretanto, pelo que eu percebo, é que não há uma carteira dessas obras inacabadas. Não há um controle dessas obras inacabadas, nem tampouco das obras já empenhadas e não iniciadas. Portanto, hoje, então, nós aprovamos 3 requerimentos de minha autoria, ao TCU, Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e também o Ministério do Planejamento, pedindo informações a eles sobre essas obras, então, paralisadas no nosso país. Acredito que eles devem ter alguma coisa para nos oferecer.
O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Encerramos esta edição com imagens da missa pelos 30 dias da morte do senador Luiz Henrique. Vários senadores, familiares e amigos participaram da cerimônia na Catedral Metropolitana de Brasília.